poder. General Kenobi. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e eu vou ajudar você, eu vou conduzir você hoje num bate-papo super interessante sobre o nosso passado com jogos, como era o nosso relacionamento com os games antes, na nossa infância, na nossa adolescência, como era o nosso relacionamento com os jogos. E eu sou host deste podcast. Hoje eu não estou com os meus co-hosts aqui, apesar de eu estar com um que já é quase um co-host aqui comigo, que é o João Pedro Souza. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Qual é dos Podcasts. Muito obrigado pelo convite, né? Eu sendo um convidado quase co-host, né? Então, agradeço muito a oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre nostalgia e games, né? Aquilo que pertence a quem nós somos, né? Moldou quem nós somos hoje. Foram todos esses. Tudo isso, né? Tudo aquilo que a gente viveu na infância e na adolescência jogando também, né? Não só de filmes, séries, mas de jogos também. Que contribuíram para quem somos hoje. Bom, eu não tenho assim uma relação muito forte com a maior parte dos jogos que são assim super mainstream, mas o João é assim, bom, é alguém que Eu jogo um realmente pouco. chega Eu um jogo um pouco. pouco. Eu não jogo muito assim, não. Não. Eu acho que nada mais justo, né, de como a gente tá falando sobre nostalgia de jogos, né? Lembrar o primeiro jogo que a gente jogou, né? O primeiro jogo que eu joguei, que eu tenho memória, foi o jogo de kart do Crash no PlayStation 1. Essa é a minha primeira memória sobre jogo. O primeiro jogo que eu efetivamente joguei. Então, a minha primeira memória é Sonic. Deu jogar no videogame do meu irmão, era o Mega Drive. A gente tinha um Mega Drive aqui em casa e eu lembro de jogar com Tails. Eu vi o meu irmão jogando e eu falei, eu quero jogar também, e ele me colocava de Tails. Aí geralmente o Tails morria e quem continuava era o Sonic. E pronto, é É, isso. é duro. Tem Mas essas perspicácias, né? Como sendo um irmão mais novo, né? Mas assim, meu irmão, ele realmente ele jura que ele tentou me enganar, né? Naquele velho dilema do, vou deixar ele com o controle aqui desconectado, né? Eu já sabia, mas ainda assim fazia o roleplay de irmão que tá fingindo ser enganado, né? Mas eu me divertia, não ironicamente, né? Como eu era bem mais novo do que ele, aí eu fazia boa também. tava, Mas às né? vezes eu já sabia que o controle estava desconectado, Eduardo. Bom, cara, nostalgia e jogos, cara. Eu joguei. Assim, a minha primeira geração de jogos foi o PlayStation 2, né? Foi que eu efetivamente joguei. Mas eu joguei muito. Eu já cheguei a jogar muito Master System, emuladores de Master System, de Mega Drive no PC. E um pouco ali, bem pouco mesmo de. Como é que se fala? De Game Boy, mas foi muito pouco, assim. Emulador de Game Boy foi uma coisa muito, assim. Eu joguei, sei lá, por 15 minutos. E, obviamente, os jogos de fliperama, né? Metal Slug, Sim. Contra, Street Fighter, o famoso Tekken Go Fight, que é, na verdade, The King of Fighters. É, muito desse. E aquele cara que tem um que é muito bom, é Cadillacs e Dinosaurs. Nossa, esse jogo é muito bom. Esse Tá eu maluco. não lembro desse, não. Esse. Assim, você provavelmente não lembra, mas esse é um jogo que você andava meio que. Tipo assim, pra você avançar a fase, você tinha que andar na horizontal, mas o seu personagem se movia na vertical, assim, você subia e descia assim no meio de uma rua e dava porrada nos monstros que tinham. Ou tiro, enfim, o que tinha na rua, né? Esse eu E assim, eu tenho poucas memórias, assim, principalmente dos jogos de PlayStation 2, assim. Eu tenho mais memória de quando eu comecei a realmente jogar, né? Que nesse início, ali, até os meus 7 anos,
eu jogava muito assim, de vez em quando, esporádico e tal. Eu jogava mais com meu irmão, jogava uns jogos mais cooperativos. Bomba Pet, né? E assim, eu não, nessa época não tinha chegado muito nesses jogos, né? Então eu perdi uma parte da minha infância foi um pouco perdida por conta disso. Então eu comecei nos jogos mesmo com o jogo de corrida, cara. E- Então eu também entrei nessa. Meus primeiros jogos eram jogos de corrida. E inclusive eu até parei aqui para pesquisar qual era aquele jogo que eu jogava, que eu comecei, era o Top Gear. Caramba, eu cheguei a jogar muito pouco esse Top Gear. Eu achava ele Cara, muito mas eu engraçado. adorava jogar aquilo. Era muito bom. Era muito bom jogar aquilo. E, tipo assim, gráfico péssimo, né? Mas, cara, era muito bom. E aí, dali eu já migrei pro. Eu tinha tanto desse e tinha o de moto também, que eu me amarrava em jogar e tal. E era muito bom, tipo. E aí dali eu já parti pro Need for Speed no Play 1, né? Assim, do que eu jogava no Mega Drive foi o Sonic, basicamente o Sonic. Eu vi o meu irmão zerar o Sonic, então assim, isso foi o máximo. Tipo, chegou na fase do aviãozinho e depois do aviãozinho, tipo, ganhou. E a gente alugava a fita pra jogar o jogo do Aladdin, que era maravilhoso o jogo do Aladdin, né? Você falou no negócio de emulador, eu lembrei que eu trabalhei numa empresa que tinha uma sala de descompressão, espaço Viver Bem. Hum, E tinha um console, né, uhum, na mesa, assim. E ali era um emulador de vários e vários videogames diferentes. Tinha muita coisa antiga, né? E ali a gente jogava Mario Kart, e ali a gente jogava esses que você falou de Street Fighter, tinha Pac-Man, tinha esses jogos assim, sabe? Bem nostalgia mesmo, assim, sim, sabe? sim. Tudo E, ali. E era muito legal, às vezes a gente, tipo, parava o almoço e fazia campeonatos. Na hora do almoço, assim, a galera comia em 5 minutos no refeitório e ia todo mundo pra lá pra fazer campeonato. Às vezes, no final do expediente, a galera largou 6 horas, ia todo mundo pra sala de descompressão pra poder jogar, entendeu? isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom. E E foi engraçado porque o meu primeiro contato de jogo de corrida, não ironicamente, não foi no console, foi no computador. já foi Meu direto no primeiro computador, né? foi o Need for Speed Hot Pursuit na época, que era um jogo. Eu lembro que eu só jogava de Porsche, então eu não lembro exatamente que fase que eu jogava. Eu só sei que eu jogava com Porsche, que eu sou fã desse carro até hoje. Então assim, eu escolhia esse carro, eu jogava a mesma fase sempre, mas eu me divertia horrores. Era esse, não. Era o Porsche e o Jaguar. Eram os dois carros que eu só esses dois carros que eu jogava o jogo inteiro. E aquilo já era extremamente divertido. Aí, quando eu recebi o Play 2, né? Meu pai malandramente percebeu que eu tava só no jogo de corrida, então ele só me dava jogo de corrida. Ele chegou a gravar muitos jogos, né? Como ele trabalhava com computador, então era tranquilo ele deixar lá as paradas baixando um dia inteiro, né? Tipo, ele saía do trabalho e deixava lá o PC dele ligado e baixando um monte de jogo. Aí chegava no outro dia ele só botava pra gravar praticamente. Original. Então, praticamente todos os jogos que eu tive foram gravados. Então, como era meu pai que escolhia os jogos e ele via que eu era muito entretido com jogo de corrida, ele só gravava jogo de corrida mesmo. E eu só jogava jogo de corrida. Eu joguei todos os Need for Speed dessa época do Play 2. Pô, Eu maravilhoso. joguei. Eu Eu joguei o fazia isso. Gran Turismo 4, que, meu Deus, que jogo bom, cara. Que jogo bom. Simulador de corrida excepcional pra época. É um jogo bonito até hoje. Eu acho esse jogo muito lindo. Pra um jogo de 2005, se eu não me engano, 2006. É Gran um jogo Turismo muito lindo. sensacional. Tem um Eu gráfico cheguei muito a bom. jogar o Gran Turismo 3 também, que foi um dos primeiros jogos do Play 2 que eu joguei. Foi o Gran Turismo 3. E assim, eu lembro que na época, né?
como eu basicamente ia pra escola e ficava em casa, então assim, eu assistia televisão, jogava e assistia televisão. Que foi ali basicamente minha rotina dos 7 até os 12 anos, mais ou menos. Não tinha 12, 13 anos. Netflix, gente, não tinha nada Não disso. tinha. Era canal fechado, era. Disney XD não. Era Jetix. Aí depois veio o Disney XD. Eu nem Tinha. tinha isso, tá? Isso aí, ó, eu só tive TV fechada com 15 anos, de 15 anos pra frente. Então, até os meus 15 anos, era sessão da tarde, cinema em casa e videogame. É isso. Aí eu Aí. assistia os seriados que passavam no SBT na hora do almoço. Ah, não, isso daí todo mundo fazia, né? Aí. Era muito engraçado a minha rotina, porque assim, eu basicamente podia escolher qualquer jogo, que era praticamente todo de corrida, então eu não tinha nenhuma restrição, né? E de vez em quando eu assistia meu irmão jogando, né? E eu conheci o meu estilo, meu primeiro estilo musical que eu tive contato foi o rock, né? Eu tive contato muito com meu pai. Só que o que me engajou no rock não foi escutar o meu pai escutando a música dele, foi ver meu irmão jogando no Guitar Hero 2, cara. Assim, aquilo me fascinou. Eu falei assim, mano, eu quero escutar esse estilo de música. E é isso, tá ligado? Então, assim, o jogo já esteve presente desde muito cedo e influenciou muitas áreas da minha vida. E era muito engraçado nessa época também que domingo de manhã era, assim, um ato religioso. 8 horas da manhã, acordei, vou assistir aquele Globo Rural. Depois vai vir um quê? Auto Esporte. Por Isso. quê? Porque eu tenho que saber qual é o carro que eu tenho que escolher no Gran Turismo, entendeu? Porque senão não tem graça jogar o jogo. Entendeu? E depois vinha a Fórmula 1, lógico. Hoje eu até compartilhei um post na rede social falando sobre. Era uma foto de vários carros assim, ultra luxuosos, assim, e um carrinho normal, assim, popular. Falei assim, é assim Uhum. que a gente começa na primeira fase do Need for Speed. Né, com um carrinho normal no meio dos carros maravilhosos, assim, que vai Com um de 0 Peugeot 206 com Fiat Punto, tá ligado? junto com as Ferraris. Então, Exatamente. mas assim, eu sempre fui apaixonada por jogos de corrida. Sempre, sempre, sempre fui apaixonada por jogos de corrida. Ironicamente, eu ainda tô aprendendo a dirigir, né? Eu Uhum. tirei minha carteira e estou aprendendo a dirigir ainda. Mas eu sempre fui apaixonada por jogos de corrida. Então eu joguei Need for Speed 1 no PlayStation 1. Uhum. E sempre que chegava um jogo de corrida, eu queria jogar. Então, sempre que tinha um jogo que eu podia jogar com um carro, eu pegava pra jogar. Então, GTA eu jogava só porque podia andar com carro. Drive 2 eu jogava pra poder ficar andando com carro. Tinha uma fase que era no Rio de Janeiro, eu ficava subindo no movimento dos pracinhas ali no Flamengo. Tinha uma fase que era ali. Tô ligado. Eu joguei um tempo depois desse jogo, eu ficava só ali também. De carro. Maravilhoso, gente. Aquilo ali era muito bom. E tinha uns outros jogos também, mais nessa vibe. Tipo, eu acho que já foi no Play 2 que tinha o Corrida Maluca, que Uhum. era outro que eu era, assim, completamente apaixonada. Adorava jogar Corrida Maluca, porque tinha aquela mesma vibe do Mario Kart, né? Que você Uhum. pode jogar coisinhas nos outros, assim, né? Pra dar aquela atrapalhada legal. Sim. E o Need for Speed Most Wanted, que pra mim foi o melhor de todos, assim. Eu só não zerei porque o meu memory card parou de funcionar. E aí, Ah, ainda o tinha memory isso. card. Pois é, o memory card parou de funcionar. Eu era Blacklist 3. Eu faltavam simplesmente 2 pra eu enfrentar o chefão. E aí, o memory card parou de funcionar. Quando eu fui jogar, começou o jogo todo de novo. Falei, pera, quê? Save corrompido. Nossa, isso era muito Que triste. ódio. Eu joguei Isso era muito muito triste. Homem-Aranha no PlayStation. Isso pra mim era. Aquele Homem-Aranha assim, brabão, mano. Eu adorava jogar aquele jogo. Eu não lembro Isso, nem se era o Homem-Aranha.
Isso é uma coisa interessante, porque antigamente tinha muito jogo de desenho e certos filmes, né? Tipo, e eram Uhum. bons os jogos, isso que era mais bizarro. Tipo, eram muito bons. Os jogos de Homem-Aranha mesmo, assim, eu não joguei muito, mas o pouco que eu joguei na casa dos meus primos e tal. Tipo assim, pra. Tipo, um grupo de 4 moleques parar pra jogar um jogo single player, pra dividir controle, é porque o jogo era muito bom, sabe? E é uma coisa que isso meio que se perdeu nos dias atuais também, né? Mas, enfim. Em Não, eu acho relação. muito legal, né, de você ter essa coisa, assim, do dividir o controle, né. Eu vi Sim. muito isso, "eu passo essa fase difícil aqui pra mim", então a própria briga, né, que tá jogando futebol, é aquela Uhum. briga do, o controle, não aquela briga quando você tá um do lado do outro, né, que tipo assim: "Ah, o controle te ajudou", isso não, né, eu acho isso muito engraçado, assim, que você jogar em grupo, né. Eu vi muito isso na minha casa, assim, que meu Uhum. irmão trazia os amigos dele e que se tornaram meus amigos também. E assim, vinha em casa e a gente jogava junto videogame, sabe. Isso é muito bom. É, e essa cultura do passo controle também meio que. Por exemplo, jogos muito grandes. God of War, né? God of War é um Uhum. jogo relativamente grande no PlayStation. Eu lembro que quando eu fui pra casa do meu primo, eu já era mais velho, né? Eu nunca tinha zerado quando criança God of War, fui zerar adolescente. E agora eu tô zerando de novo, enfim. Aí, jogando God of War com meu primo, eu lembro que, tipo assim, na base da porrada e tal, eu era muito ruim, eu era péssimo. Eu chegava lá nas fases, às vezes eu morria pra bicho Qualquer um, né. tosco. É. Só que na parte de resolver puzzle, eu era muito bom. Tipo, eu lembro que na época, né, que eu ia pra lá, não tinha internet. Então, assim, não tinha como pesquisar esse troço. Não tinha como saber ver detonado, ver vídeo no YouTube, não existia isso. Então, assim, era resolver, é resolver, irmão. Não tem pra onde fugir. Ou Não você tinha se aqueles vira. macetes, né, aquelas coisas. Não tinha isso. Então, assim, eu tinha que resolver o puzzle, senão não avançava. Tipo, a gente parava ali, salvava e acabou o jogo. A gente não ia passar daquilo. E eu lembro que muitos desses puzzles era eu que fazia. Porque a gente chegava assim e falava, mano, que Não é sei. isso? Aí eu ia. Aí às vezes assim, era muito engraçado, porque eu não sabia muitos comandos, né? E tem uns puzzles no God of War que são de tempo real, assim. Então, tipo, tu já tem que entrar na parada e já saber fazer o puzzle. Senão você morre, aí você volta lá atrás. Aí você vai fazendo a fase. Aí tu chega no puzzle, você já tem que resolver, senão você já morre. Aí volta lá atrás. Isso é algo muito, muito bom, assim, muito marcante, porque os jogadores de hoje em dia, eu sinto que falta um pouco do senso de frustração no jogo, tipo assim, você falhar, né? Porque antigamente, né, tinha jogos que realmente te desafiavam, né? O Sonic mesmo, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Sonic, o do Master System lá de 92, cara, eu fiquei embabacado porque eu morri pro chefão. Eu falei assim, ué, eu morri? Como isso é possível? Como assim? Não, pera aí, tem alguma coisa de errado. Não, vou tentar botar no fácil. Só que não tem como, não tem fácil no Sonic. É você zera ou você zera. Exato. E hoje em dia tem muitos jogos que são muito fáceis. Tipo, é ridículo o quão fácil é certos jogos. Vou citar um exemplo de jogo muito fácil que eu cheguei a zerar até. Mas assim, eu fiquei com um quê de tipo assim, pô, tava legal quando tava difícil. Cyberpunk, quando lançou, apesar de ser brutal, o computador funcionava. Então tudo bem. No Cyberpunk era bizarro, porque o jogo, eles literalmente tiveram que reduzir a dificuldade para pessoas jogar. Eu comecei já jogando no difícil, eu falei assim, não, esse daqui vai ser um jogo que eu vou zerar no difícil. Maluco, mas eu morri tantas vezes, e aquilo era o que me divertia, porque de fato, ter a possibilidade de falhar é o que é divertido. E isso tinha muito jogos de antigamente. O Contra, cara, eu lembro que foi um parto para eu passar da primeira fase. Meu Deus do céu, eu morria tantas vezes e dava reset e jogava de novo. E passa o controle e joga, e joga, e joga. Mas aquilo era tão divertido que você não via a hora passar. E hoje em dia, quando eu jogo, é até engraçado, porque eu zero aquela fase em 10 minutos. Mas na época eu demorava horas pra passar da primeira fase. E aí eu chegava na segunda e falava assim, ferrou, porque vai acabar minhas vidas
e vai acabar o jogo. Eu tenho que voltar lá da primeira fase, zerar tudo de novo. E os jogos de antigamente tinham muito isso. Então, quando eu comecei a jogar no Play 2, né? Eu comecei a jogar, por exemplo, um dos primeiros jogos de luta do Play 2 é um jogo que, assim, é um carinho tão grande saber que esse jogo é realmente muito bom pela ótica das outras pessoas, né? Porque na época eu achava que só eu jogava esse jogo. Que era o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Cara, eu era tão viciado nesse jogo, mas tão viciado. Eu cheguei a abrir quase todos os personagens do jogo. Tipo, isso era um bagulho complicado pra época, porque esse jogo ele é um pouco repetitivo para você abrir personagem. Então você às vezes tem que cumprir pré-requisitos para abrir esses personagens. E às vezes eu fazia isso na automática, assim, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu fazia e eu abria, eu falava, caraca, maneiro, tem um Super Saiyajin 4 do Goku. E vou jogar com ele. E, pô, o bicho era super apelão, né? Só que isso era uma recompensa que o jogo te dava para você jogar, né? E uma parada que até eu jogando que eu baixei recentemente o emulador de Play 2, né? Eu comecei a jogar o Guitar Hero. E tem lá, tipo, tu abre umas guitarras diferentes a cada vez que você zera num nível de dificuldade. Eu falei assim, caramba, mano. Quem me dera se tivesse hoje em dia em jogos online, sabe? Em RPGs online, né? Porque eu cheguei a jogar assim muito porcamente. Cheguei a jogar Ragnarok. Tinha um outro lá que eu esqueci o nome agora, que era Perfect World. Eu cheguei a jogar assim, nível 3, mas eu não tinha paciência. Mas essas pessoas que jogaram viveram essa época do MMO, né? Cara, elas não sabem, assim, elas foram descobrir que dava pra botar dinheiro e ganhar as coisas no jogo quando elas já estavam no nível 100, 150, com farm ilimitado, né? E hoje em dia é impossível tu jogar um jogo RPG praticamente online sem você gastar um dinheiro. Tipo, você não tem como, tá ligado? Literalmente o jogo não te permite isso, o movimento de transações, né? Até pra jogar jogos gratuitos, você tem que gastar dinheiro em certas partes, né? Que é o famoso pay to win. Porque simplesmente você não vai avançar no jogo. Isso é uma parada que é meio patética e que não existia muito antigamente. Claro, existia em alguns jogos, mas assim, não era tão estimulado quanto é hoje em dia, né? Por exemplo, alguns FPS, né, de computador que eram populares, o Combat Arms, o Crossfire. Pô, eu lembro que eu era muito ruim, era tipo assim, horroroso. Hoje em dia eu sei jogar um pouco, né? Ainda sou ruim, mas a gente troca um tiro. Cara, o Crossfire, ele chegou a um ponto que, tipo, tinha uma arma que você dava um tiro, a bala fazia curva. Tipo, era bizarro. Você dava um tiro, se você arrastasse a mira antes do tiro chegar no cara, você acertava o cara. E, obviamente, você tem que pagar pra conseguir essa arma. Aí você chegava num lobby, lá, de boa, tranquilão. Vou me divertir aqui. Pô, aí tu viu um maluco com essa arma e você falava assim, caraca, maneiro, que bacana. Vou jogar contra esse cara, vou sair completamente frustrado porque eu não consigo simplesmente trocar tiro com esse cara. Não. E isso é algo muito frustrante também dos jogos online de antigamente também, né? Porque quando tinha uma parada que você comprava com dinheiro de verdade, era uma parada extremamente roubada, né? Hoje em dia, pra você iniciar certos jogos, você tem que comprar alguma coisa pra você só ser um iniciante, né? Porque senão você nem inicia no jogo, né? Essa coisa do online, né? Ela é legal, é muito importante a gente ter o online, eu acho, assim, porque, pô, hoje não ter o online é ridículo, né? Assim, beira o ridículo, mas assim, como faz falta a forma como era. Sim, Porque antes a gente era mais genuíno, né? Você jogava mais pra se divertir só. sim. E Hoje em ponto. dia, isso morreu. É um negócio, né? E apenas negócios. É só isso. Não tem mais só aquela coisa de, pô, vamos nos divertir assim de verdade, sabe? Não tem mais isso. E eu sinto falta hoje justamente disso. Não é só você comprar o jogo. Para você, além de comprar o jogo, você ainda tem que pagar outras muitas coisas no meio do negócio. Uhum. Não, isso não.
sabe? Ele vira um jeito de ganhar dinheiro, ok, mas assim, perde a graça, né? É. E hoje em dia, né, os jogos gratuitos, né, é mais voltado pro mercado de skins, né? Então a gente tem um mercado de skins muito vivo. Só que assim, não recompensar o jogador que está ali sempre presente no seu jogo online também é um ponto muito negativo, porque o jogador perde o senso de recompensa quando ele tá jogando, né? Coisas que nos jogos antigos, na verdade, isso era um gigantesco motivador só pra você continuar ali jogando. Por exemplo, existiam os mitos que eram absurdos na- antigamente, né? Tipo assim, se você zerar com tal boneco sem tomar um hit, você vai abrir, pô, um super dupler mega pelão, tá ligado? Ah, não, se você zerar com Sonic com o Sonic normal, sem matar nenhum bicho, não, você vai liberar o Sonic preto que ele mata todo mundo, tá ligado? Tipo assim, tinha essas histórias, assim, Tinha essas muito isso. lendas. E essas lendas motivavam os jogadores a fazerem loucuras como essa. Só que no final todo mundo descobria que não era real, né? Mas mesmo assim, era divertido você achar essas paradas, tá ligado? Porque você jogava. Você fazia isso jogando. Agora, você fazer isso repetidas vezes e não ganhar nada, você fala assim, caraca, pra que eu tô jogando isso mesmo? É, você se frustra, né? Fica bem frustrado. Das Sim. coisas que eu gostava muito de jogar, assim, justamente porque você podia jogar quantas vezes você quisesse aquela mesma fase. Uhum. Você podia avançar quando quisesse e viver aquela história, né? Hoje eu comecei a achar meio mais ou menos assim, justamente quando começou a ser online. Porque começou a ter algumas coisas que pra mim já não tinham mais graça. Tanto que você falar, o seu primeiro contato ali com o jogo de computador, pra mim jogar no computador sempre foi muito difícil. Eu nunca enxerguei o computador como um lugar para jogar. Então eu tenho muita dificuldade de colocar o computador como um lugar para jogar, entendeu? Uhum. Então, se falar, jogo é num videogame, assim. Acho que isso tem muito a ver com a minha geração também, sabe? É. Eu sei que até na geração do meu irmão jogou muito Age of Empires, Age of Mythology. Era tudo no computador e tal, mas eu não tive isso. Uhum. A minha geração era no videogame. E ponto. Até porque foi quando chegou o Play 2. Então, assim, isso tudo contribuiu para que eu não tivesse tanto interesse no jogar no computador. O jogo no computador era The Sims. E pronto. E era Total só isso, 77. cara. Isso, Entendi. isso, exatamente. E era para construir casa e ponto, acabou. Construí uma casa, coloquei uma família ali dentro. Terminei de construir, não quero mais. Demole, constrói outra no lugar. Era isso. Era o que eu mais gostava de fazer no The Sims. E com. Cheguei a jogar. Mas quando League of Legends, cheguei a jogar. Mas assim, nunca passei. E assim, eu joguei LOL na época, sei lá, eu tava estagiando ainda no período da faculdade, assim, no começo da faculdade. Então, 2013. Por aí, né? 2013, 2014, assim. Então, assim, de lá pra cá eu sei que mudou muita coisa. Inclusive essa questão desses skins e tudo mais. Então hoje eu olho pro LoL e falo assim, eu não sei nem como começa essa bagaça. Se eu chegar, parar pra jogar, eu fui jogar esses dias e falei assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Que eu não sei nem o que que eu tô fazendo. Aí eu desisti de jogar. Porque eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui. E o online também, ele trouxe uma parada que, infelizmente, tá acabando, né? São as telas divididas e, infelizmente, a Lan House morreu, né? Já faz um tempo. Triste. Eu vou começar pela tela dividida, porque eu acho que o tela dividida é a parada mais patética da indústria atualmente, né? Porque
O tela dividida é um negócio tão gostoso, assim, tipo, é muito bom. Você jogar com seu amigo junto ali no mesmo momento que você. Muito maravilhoso, gente. E vocês Uma estarem no mesmo sensação tão ambiente boa. compartilhando aquilo, tipo, é muito bom, sabe? É muito bom E jogar acompanhado de alguém. Isso é muito legal. Muito legal. Não abram mão disso, por favor. porque a tela dividida era o que meio que unia, né, os gostos. Então todo mundo podia jogar aquele mesmo jogo, sabe? No futebol não tinha tela dividida, mas obviamente dava pra jogar com dois jogadores. No futebol era uma coisa maravilhosa, você poder jogar contra o seu amigo ali, ficar fazendo piadinha, o famoso perder o passo controle, e aí rodava a mesa, né? Todo mundo jogava ali e ficava se zoando. Ah, não, três é capote. Aí metia 3 gols, pronto. Troca o controle, escolhe o time. Ah, quem ganhou tem prioridade de escolher o time, hein? Ó, vou pegar o Real Madrid. Não, vou pegar o Brasil. Não, Foi vou. isso. Era assim, cara. Você ainda podia Isso. jogar Brasil contra Brasil. Era muito bom. Tipo, dava essas possibilidades, né? E hoje em dia isso vem se perdendo, porque existe as companhias pensam assim, ah, tem um modo online, pra que você vai querer jogar tela de vida se você pode jogar com teu amigo do conforto da tua casa? Mas, cara, desculpa, nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Nunca, 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 nunca. E os jogos e o online também matou uma cultura que existia. Infelizmente, quando eu comecei a jogar online, já tinha acabado essa época. Mas os jogos de Lan House, cara, os ambientes de Lan House eram umas coisas maravilhosas. Eu não vivi isso assim num auge, mas cara, tem gente que viveu e que tem assim uma nostalgia tão grande da época de Lan House, de jogar CS, de jogar Dota 1, Ragnarok com os amigos no PC, tá ligado? Fazer corujão, ir madrugada dentro jogando igual uns malucos sem amanhã, sabe? Porque no outro dia você vai acordar e vai pra escola. Aí chega na escola, nem consegue prestar atenção em nada que tá com sono, que ficou até 5 horas da manhã jogando. Isso é uma coisa que não volta mais e a geração de hoje não faz a mínima ideia de que isso um dia existiu. Tipo, simplesmente não. Na cabeça delas, eu acho que não faz nem sentido existir um ambiente como esse. Mas na época era algo excepcional, assim. Se jogar em Lan House, você tá ali com teu amigo e, Com os pô, e tu amigos. tá apontando o dedo na cara do maluco, chamando ele de horrível, e depois tá se abraçando lá de fora, batendo gigante, todo mundo dando risada, tá ligado? Tipo, isso era divertido. Até hoje isso existe, assim, na cultura do brasileiro, mas assim, quem viveu, viveu. Não adianta. Porque tem muito aquela coisa assim das mães falarem, ah, você tá ficando isolado porque você tá jogando, só fica dentro desse quarto jogando. Houve uma época que não era assim. Houve uma época que você realmente jogava junto com outras pessoas. Claro que você tinha os seus momentos jogando sozinho, mas você via muito mais graça jogando com outras pessoas, os seus colegas da escola ou da rua. Você tinha uma interação muito grande, marcava para fazer isso. Ah, ó, o aniversário do fulano vai ser para jogar videogame. Ia todo mundo para casa do fulano para jogar videogame. E Batia um pronto. bolinho, parabéns, e era jogo, era dali, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Ia jogar o jogo com pegar no controle com a mão toda cheia de gordura, de batata frita e salgadinho. E é isso, cara. E passando o controle de um para todo mundo jogar, porque você tinha essa coisa da parceria. Não, agora é minha vez, agora é minha vez. A própria questão do fliperama, né? Que você tinha aquela coisa da fichinha, que você colocava uma fichinha atrás da outra, né? Para poder dizer, ó, depois do fulano sou eu. Ué, tem que Você respeitar, ué, é a e tinha ordem. uma ordem na parada. E isso era legal. A gente aprendia até coisas para além do videogame, né? Sim. Com isso, né? Para além do jogo, a gente aprendia várias outras regrinhas sociais nisso, né? E de relacionamento com as pessoas, né? O respeitar as pessoas e tudo mais. São coisas que hoje estão um pouco perdidas, né? Porque as pessoas jogam online, isoladas, cada um na sua casa, muitas vezes só conversando por um chat. E você não vê a cara da outra pessoa, você nem sabe é uma pessoa. Quer dizer, na Né? cabeça você nem computa que aquilo ali é um ser humano real, às vezes, né? É um NPC. É. E raramente você tem algo que você está realmente conversando por áudio e tal.
mas você não vê a cara da pessoa. Você não interage real com ela, sabe? Você, depois que acaba o jogo, o que você faz? Você tá sozinho na sua casa, sabe? Não tem mais aquela graça de você estar junto ali e tudo mais. E hoje, nos jogos atuais, né? Eu acho que hoje em dia até que parou um pouco essa cultura, mas tinha uma forçação de barra pra todo jogo ser online. E aí, tipo assim, o jogo que era single player, que tipo assim, inicialmente a própria produtora fez pra ser single player, a publisher pegava e forçava esse jogo a ter um modo online, né? E aí eu paro para lembrar, por exemplo, de jogos de tiro, né? Algumas franquias que morreram, né? Medal of Honor é uma franquia que morreu praticamente. E Infelizmente. era uma franquia muito boa, tinha uma campanha muito legal, assim, de Segunda Guerra, uma ambientação ali. E eles contavam uma história, assim, quase verídica dos fatos, sabe? Não, verídica Uhum. no caso. Você só meio que se fantasiava ali como soldado, mas aquilo aconteceu na vida real. Eu lembro que eu joguei no Medal of Honor Vanguard, né? O nome das fases era o nome de missões que aconteceram. Tipo, eu lembro que depois de ter jogado o jogo, né? Eu comprei um livro de se contando sobre a história da Segunda Guerra Mundial. E eu li as missões e falava assim: Caraca, eu joguei essa missão, mané, que maneiro! Realmente parte da parada, né? É, tu se sente parte daquela história ali que aconteceu. Tipo, a batalha. Durante a Segunda Guerra, né? Teve algumas operações, Operação Market Garden, teve a operação. Como é que se fala? Do dia D, né? O Call of Duty, se eu não me engano, ele pega no dia D. E eram umas paradas assim muito legais de você ver. Inclusive no Call of Duty, se eu não me engano, tem uma missão que você é um russo. Então você vê o lado da guerra do russo, tá ligado? O russo se comportava dessa forma. Já era uma parada diferente, né? E nesses jogos, né, você meio que aprendia com aquilo. Tipo, o Assassin's Creed, cara, os primeiros Assassin's Creed são maravilhosos pra você aprender sobre história. Tipo, o Assassin's Creed 2, o seu melhor amigo é o fucking Leonardo da Vinci, cara. Tipo, caraca! Tá ligado? Tipo, tu vai pesquisar quem é esse maluco e você vai ver que o cara era um gênio, sabe? E aí no jogo você vê, seu personagem, ele pede ajuda, o Ezio, né? Ele pede ajuda do Leonardo da Vinci e é bizarro, porque ele literalmente sempre tinha uma solução pro Ezio. Era muito engraçado, né? Então, assim, você vê que tem essa curiosidade de estudar certas coisas, porque você vê ele no jogo e você fala assim, mano, que maneiro, será que isso aconteceu? Pois Né? é, Os você jogos tinha antigos tinham isso. até mesmo jogando Need for Speed, eu comecei a olhar alguns lugares. Tipo assim, pô, esse lugar é bonito, né? Deixa eu ver se é real, onde é que fica. E aí eu começava a pesquisar, pô, maneira, né? Ver o pôr do sol aqui e tudo mais. Pô, às vezes o gráfico ruimzão, mas muito ruim o gráfico, mas tu tava lá, pô, maneiro, lugar bonito pra caramba. É. Tinha Não, muita. e quando era um jogo novo? Ih, esse jogo é mais realista, hein? E o Nossa, bagulho lá quadrado, é, pixelado, assim, 16 bits o negócio. Tipo, era muito uau! realista, nossa. Não, no Play 2 a gente já teve uma evolução muito grande do Play 1, assim, absurda. E quando chegou o Play 3, Nossa. que já chegou na mesma época que chegou, tipo, alguns jogos do Xbox e tal. A Nintendo tava lançando outros videogames também. Então você já tinha alguns gráficos assim que, pô, uma animação maneira, né? Sim. Uma animação maneira. Então tinha algumas coisas que você falava, caraca, isso aqui é muito real, isso aqui é muito real. Eu lembro do meu irmão chegar e falar assim, pô, ganhei, eu comprei alguma coisa assim o jogo da NBA. E o jogador vinha na tua cara, assim, suando, sabe? Mostrava o suor do jogador. Eu falei, caraca, mano, isso é muito O real. cabelo mexia, tá ligado? É Caraca. muito real. Às vezes era difícil no Play 1, no Play 2, era difícil você identificar, achar a diferença entre o Ronaldinho e o Cafu. Era quase a mesma pessoa. Você tinha que ver pelo cabelo do jogador pra ver se não era o mesmo jogador, né? Isso era mais engraçado. Difícil descobrir quem era quem. Não, eu lembro que, assim, o auge do videogame, assim, o videogame jogado, eu acho que foi o PlayStation 2, acho que todo mundo concorda.
Tipo, não é impossível você falar de videogame sem falar do PlayStation 2. Acho Sim. que foi o mais disseminado na época, né? Assim, acho que mais teve, assim, acho que o Play 1 foi nem todo mundo tinha condições de Sim. ter, né? Eu acho que foi um pouco isso, assim, nem todo mundo tinha condições de ter. E quando chegou o Play 2, não é que tenha ficado mais barato, mas assim, as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de condição de ter, E né? teve um negócio chamado desbloqueio. Nossa, Mas o isso Play 1 é. também era desbloqueado. E o melhor, não era nem DVD. No Play 1 a parada era CD, cara. É. O Era negócio era CD. muito louco. No Play 2 já teve DVD, né? Já começou a ser mais mídia DVD mesmo. Exato. No CD era mais barato, né? Pra tu É. comprar um monte, né? Tu comprava muito CD. E até hoje eu tenho um monte de CD aqui em casa de Play 1 e de Play 2, os DVDs de Play 2. Então, assim, eu acho que foi o auge, assim, né, da galera tendo mais grana para poder comprar esses jogos, assim. É, e tinha feirinha, né, cara? Pô, 3 por 10 é isso aí. Aí se tu negocia, se o teu vendedor fosse teu amigo, era 3 por 5 e, porra, Feira de maravilha. A feira de Aí tu, caixinha. aí tu vinha com lá R$ 50, assim, ó. Vinha com. Voltava pra casa com uns 12 jogos, aí voltava 2 dias depois com 10 que não funcionava. Falando assim, pô, Uhum. mano, não funcionou não, mano. Aí botava assim, aí você pegava outros 10 totalmente diferentes, até você voltar, você não precisar voltar lá, entendeu? Aí você ficava nesse ciclo sem fim, assim, indo e voltando, pra ver se o jogo funcionava, né? E assim, apesar do PS2 ter sido mais difundido, pra quem jogou na época, sabe que o auge dos videogames como um todo, de consoles, né? Não, já não estamos entrando no debate de PC e tal, foi PlayStation 3 e Xbox, porque aí teve uma rivalidade. Aí não teve jeito. Aí todo mundo que tinha um Play 3 defendia o Play 3 com unhas e dentes. E E quem quem tinha tinha um Xbox era um Xbox com unhas e dentes, assim. ainda mais quando surgiu um negócio chamado Kinect. Quando surgiu um negócio chamado Kinect, aí é que o bicho pegou. Porque, com o Kinect você só se mexe na frente do videogame e é mágico, né? O negócio funciona. E foi muito à frente do tempo o Xbox 360. Aquilo ali, assim, revolucionou a parada. E aí o pessoal falava assim, não, mas porque o Play 3 tem um monte de joystick diferente, né? Você tinha, por exemplo, você tinha o volante, você tinha você tinha o volante, você tinha pedal, você tinha até coisa de, a caixa de marcha, sabe? Para É, poder passar. Você tinha umas paradas assim, só que tudo isso você tinha que comprar à parte. Cada um desses joysticks você tinha que comprar à parte. Mas o Kinect era um negócio assim, eu posso só me mexer e o negócio funciona. Então, assim, tava além da compreensão, sabe? Aí e entrou nessa época também tinha o Wii também. O Wii que era bem mais barato que os dois. E e era também só tinha um controle de movimento. controle. Era com É, controle, mas tipo, o controle tava na tua mão, você podia jogar, que rolou muito, muito meme nessa época da galera que largava o controle e quebrava a televisão, né? é. Ia jogar e, largar, e quebrava a TV. A galera jogava tênis só pelo prazer. Tinha gente jogando golfe só pelo prazer de mexer o controle aqui sem fio e o negócio tá se mexendo lá. Sim. Era maravilhoso O isso. volante do Mario Kart, né? Que tinha um aparelhinho que você comprava, que era literalmente só um negócio pra você colocar o controle ali e jogar como se fosse um volante, cara. Exato. Aquilo ali era sensacional. Era sensacional, coisa maravilhosa. Então, E é. assim, isso foi uma revolução. Sim. Principalmente com jogos de dança, né? Você que gosta de jogo de dança. Ai, amo. Nossa. Eu sou de uma época que eu jogava Dance Dance Revolution. Dance Dance Revolution era setinha. Setinha pra frente, setinha pra trás, setinha para um lado, setinha pro outro. E aí você dançava as músicas que tinham naquele CD. Você tinha a possibilidade de você jogar com o joystick Uhum.
Mas tinha um negócio revolucionário que era um tapetinho. No tapetinho, pô. Um Tá tapetinho. brincando? Que tu podia dançar lá e aí colocava os seus amigos e fazia campeonato de dança só com passinho para um lado, passinho para o outro. Que era Pô. sensacional. E tinha campeonato. Aí tinha aqueles nos shoppings, né? Que tinha aquelas áreas de games, né? Que tinham Aham. também esse. Eu era muito ruim nesse jogo. Minha nossa. Assim, com setinha eu realmente não mandava muito bem, não. Assim, eu gostava de dançar no joystick. No tapete, eu tirava o tapete do lugar, então ao invés de eu estar pisando na direita, eu tava pisando em cima, entendeu? Aí Aham. não dava muito certo o negócio. E aí a evolução disso veio depois, né, com os jogos em que você podia só se mexer mesmo. E já ia aparecer lá. Não era mais um controle, né? Não era mais só o controle, né? Assim, no Wii era um controle, né? Mas você podia jogar. Era assim, o princípio da dança, né? Você é o rei da dança com setinha para um lado e setinha para o outro. O nível master, né, do Dance Dance Revolution, que eu nunca cheguei lá, já eram umas coisas diferentes, assim. Você podia fazer umas paradas bem diferentes. Mas vinha nessa vibe do Guitar Hero, né, que você falou. Tinha muito isso, né, também, né, era setinha, né, no caso não era setinha, né, você tinha lá os botõezinhos certos para apertar, não era isso? Eu joguei pouco Guitar Hero, joguei uma ou duas vezes só. Então, o Guitar Hero, na verdade, né, você tinha como jogar pelo controle, pelo menos os mais antigos, né? Depois se tornou... O Guitar Hero morreu porque depois se tornou obrigatório usar justamente os equipamentos, que era a guitarra, como é que se fala? A bateria, tinha um microfone também que você comprava pra conectar, mas assim, aí que o jogo começou a morrer porque esses equipamentos eram caros, né? Porque tinham que ser exclusivos. Então, tipo assim, você realmente tinha que comprar a guitarra pra jogar Guitar Hero, porque a guitarra do Guitar Hero vinha com as 5 cores, né? Que era vermelho, quer dizer, verde, vermelho, amarelo, azul e laranja, que eram as paletas de cores que você apertava. Vinha a paletagem, a paleta de tocar mesmo. Vinha com o aim, né? Que você segurava e tal. E aí os outros botões eram basicamente start, stop para você dar o scroll, né? Quando a paleta não dava o scroll, basicamente. E eu lembro que eu só cheguei a jogar Guitar Hero acho que 2 vezes na guitarra, e uma delas já foi, tipo assim, não foi nem Guitar Hero, era Rock Band, né? Que eu cheguei a jogar. Assim, era divertido e tal, mas assim, não me engajou muito. Mas eu sei que teve muita gente que zerou Guitar Hero no hard, no expert, na guitarra mesmo. Porque de fato o jogo foi feito pra você fazer assim, mas o jogo ele te dava outra opção de você jogar controle. E isso é maravilhoso. Assim, convenhamos, né? Tanto nessa coisa que a gente estava falando da internet, como dessa coisa de obrigar alguém a jogar com um controle específico, não rola. Porque nós, assim, vamos falar baixinho para ninguém ouvir. Nós, no Brasil, especificamente, eu não sei como é que é lá fora, mas eu sei que aqui é assim. A gente desbloqueava o videogame para não precisar comprar original. Sim. Então, assim, a gente não vai querer gastar dinheiro com controle diferentão. Não é nem que a gente não queira. Tipo assim, a gente não vai gastar dinheiro assim, sabe? A mãe da gente, a gente não vai gastar dinheiro com A isso. gente já não gasta dinheiro no jogo, quanto mais no controle para jogar o jogo. Então, assim, essas coisas não rolam pra gente. Agora, você pensa o seguinte: por que meu pai sempre falou isso. Por que a Microsoft se desenvolveu tanto? Porque era aberto. Deixava o pacote Office, né? Na época que nem tinha esse título, pacote Office, livre para todo mundo. E com o Xbox também foi assim, tá? Isso é da Microsoft, cara. O Xbox 360, eu tive, tá? Um desbloqueado, eu jogava online com o Xbox 360 desbloqueado. Coisa que ninguém do PS3 pode falar que fez, porque não tinha como. Você era banido.
O Xbox 360, eu jogava online jogos desbloqueados. Então, assim, eu não perdi em absolutamente nada no auge no auge não, né? No início dos jogos online pra console, por conta disso, porque simplesmente era aberto. Eu só podia chegar lá e os caras estavam felizes com isso, tipo, não bani, não era muito difícil de ser banido por isso. Essa Pô, tu estratégia. tinha que falar assim, ó, eu estou pirateando toda a sua plataforma, Microsoft me bana, por favor. Aí você era banido, porque assim, tinha que ser maluco assim para você ser banido. Mas essa era uma estratégia da Microsoft desde sempre, cara. Sim. A Microsoft, ela só teve a popularidade que tem até hoje, tipo, todo mundo tem o Windows, porque eu falo, todo mundo tem o Windows, mas eu não tenho, né? Mas assim, É. porque o negócio era extremamente popular. Porque qualquer um podia pegar e mexer naquilo ali, qualquer um podia programar para aquilo ali. Qualquer um, assim, podia usar os serviços da Microsoft sem pagar por isso. Então se tornou uma parada extremamente popular. Hoje a Microsoft já cobra por uma cacetada de coisa. Mas assim, na época, não tinha isso quando ela Sim. começou. Então, a Sony, ela meio que deu uma quebrada nisso. Muitas outras empresas de jogos online deram uma quebrada nisso. Então, a Microsoft saiu na frente. É. Então, E aqui no Brasil, eu acho justamente que não pegou muito. Claro que eu via muita gente com guitarra, eu via muita gente com os itens, né? Os joysticks certos para poder jogar, sim. digamos assim. Mas não era a maioria. Nunca foi a maioria. Então, assim, você não podia jogar aquele jogo porque você não tinha o controle. E é isso. Mas, cara, esse é o tipo de coisa que não rola pra gente. Não rola. E por que que a gente é assim, agora já entrando no assunto mais pra encerrar. Por que que os jogos antigamente têm a sensação de que era melhor? É porque eles te passam a sensação de que era muito mais democratizado o jogo, sabe? Era feito para as pessoas, não era feito para ser um produto a ser consumido. Então, assim, por Uhum. exemplo, questões de desempenho. Pô, beleza, que o desempenho foi uma parada que avançou muito e tudo mais. Mas assim, se você comparar o desempenho do PS4 pro PS5 e você comparar o desempenho de um PlayStation 1 pro PlayStation 2, cara, é uma diferença gritante, assim, tipo, é absurda o jump gráfico, o jump coisa em relação do PS1 pro PS2, em relação ao PS4 e PS5. Só que, qual o problema? Antigamente, os jogos de PS1 eram tão bons quanto de PS2. Então, assim, os caras se dedicavam a fazer um jogo mais bonito, só isso. Era a preocupação dos caras. Agora no PS4 e PS5, não. O salto gráfico é muito menor e os jogos não estão melhorando, sabe? Então dão a sensação, não são mais democráticos assim. Então assim, pra você ter um jogo bom, às vezes tem que desembolsar uma grana boa, ou então você, tipo assim, literalmente esperar um jogo lançar, porque o jogo veio todo cagado, né? Cyberpunk 2077 sofreu disso. Os caras lançaram um jogo completamente destruído, não funcionava o jogo, basicamente, nos consoles, e os caras lançaram o jogo, pô. E teve gente que pagou R$ 200, R$ 300, e teve que jogar o jogo que não funcionava. E aí, tipo assim, a indústria, ela meio que vai perdendo pessoas que estão ali, estão sempre comprando, por conta disso, tipo, dá a sensação de que antigamente os jogos eram melhores, mas não, é porque se fazia com mais carinho. As pessoas faziam para pessoas, não faziam para vender, para ganhar dinheiro, né? E E fora que isso tem, além dessa questão de ser produto, né? As pessoas. Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, continua. aí, por exemplo, eu cito alguns nomes aqui que fizeram sucesso justamente porque eles eram feitos com mais cuidado antigamente e basicamente eles chutaram balde, assim. Começaram a fazer de sacanagem o jogo. A franquia Call of Duty, né? A franquia Call of Duty, ela começou muito boa. Os Call of Duty antigos eram absurdamente bons. Os de Segunda Guerra eram bons. O Call of Duty 4 foi bom. O Modern Warfare 2, o 3, o World at War, o Black Ops 1, Black Ops 2. E aí veio o Call of Duty Ghost. Pá,
Foi o primeiro Call of Duty que realmente é ruim, assim. Foi feito com... tipo assim, dá pra ver que foi feito com carinho, mas foi ruim. Pô, beleza, foi negativo ali. Só que no ano seguinte, começaram a fazer com pressa. Aí veio o Call of Duty Advanced Warfare, pá. Logo no ano seguinte, o gap de anos dos Call of Duty eram geralmente 2 anos. Diminuiu um gap pra anual. Aí veio esse Call of Duty Advanced Warfare, jogo ruim. Objetivamente não foi um bom jogo. E, pô, tiveram várias coisas, por exemplo, o Kevin Spacey, né, que hoje em dia deve estar preso, né, não lembro, não sei se ele foi condenado, ele atuou no jogo, pô. Como assim, um ator de Hollywood atuando no jogo? E você tá me falando que o jogo é ruim? Sim, o jogo é ruim. Assim, não tem muito pra onde capar. Aí veio o Call of Duty Black Ops 3, uma vibe mais futurista, uma parada meio esquisita ali, tipo assim, a gameplay não era lá, essas coisas, mas ainda assim tiveram pontos positivos. E aí veio o Call of Duty Infinite Warfare que afundou a franquia, porque, assim, o jogo ele é bom, mas ele já tava numa vibe tão produto que quando a comunidade recebeu o jogo, falou assim, cara, esse jogo vai ser um lixo. Porque eu quis que ele fosse um lixo. Na minha cabeça, sim, esse jogo é um lixo. Aí o que aconteceu? Basicamente tudo que veio depois virou basicamente um produtinho. Tipo, já não tem mais a mesma graça. Você vai jogar, você vai ver que é um bagulho super genérico. Não tem mais aquele empenho em fazer a parada. Teve um Call of Duty aí que foi lançado. A empresa que teve que fazer o jogo demorou no máximo 8 meses pra produzir um jogo inteiro, gigantescamente diferente. E os caras não estavam preparados para isso. Chamaram de última hora. E foi um jogo que claramente estava incompleto, não veio com muito conteúdo. Muita coisa foi só lançada anos depois. Tipo assim, não se sustenta. E a indústria, ela infelizmente tem caminhado nesse rumo, né? Não tem trago os produtos com a qualidade que se pede de um produto jogo, né? Porque, querendo ou não, um filme é uma parada que você não precisa necessariamente correr, né? Uma prova disso é que quando começa a correr, né, Marvel, começa a ficar muito ruim. Começa a ficar muito ruim. E, é claro, é tipo assim, é notório que fica ruim. Só que, qual o problema? O boca a boca nos filmes, ele é muito forte. Ele é tão forte quanto a propaganda do filme. Então, no boca a boca, você para de consumir o filme. Por exemplo, a Marvel vai começar uma... E assim, se não melhorar, assim, é porque Guardiões da Galáxia foi muito ponto fora da curva. Mas se os próximos 2 filmes aí da Marvel não melhorarem a qualidade, cara, vai entrar em crise a Disney, assim, objetivamente. Só vão parar de consumir. Hoje em dia eu não tenho vontade nenhuma de assistir um filme da Marvel, mesmo tendo saído do Guardião da Galáxia 3. Igualmente tá acontecendo com a DC. Tipo, ninguém consome mais nada da DC, porque sabe que vai ser uma bomba. Tu literalmente não sabe o que esperar do filme. O filme pode ser uma obra de arte, pode ser um lixo. E na indústria dos jogos tem acontecido exatamente a mesma coisa. Muita coisa tá chegando muito jogado, muito tacado, sem carinho nenhum. Espero que os outros digam se realmente tá bom ou ruim. Então, enquanto você não fica mais naquela assim, eu vou comprar. Não, você espera que alguém compre, que você assista, que a pessoa diga que aquilo ali tá realmente muito bom pra você jogar, senão você não vai jogar. E a nostalgia acaba atacando nesse ponto, né? Tipo, quando você pega os jogos assim, por exemplo, tem um gap gigantesco de um Sonic pro outro, de um console pro outro. Ainda continua esse gap, graças a Deus, na indústria, né? Não fizeram uma Appleização da indústria dos jogos, senão ia ser um lixo, né? Imagina, a gente tá no PS7 em 2023, pô, pelo amor de Deus, né? Desnecessário. Pois é. E isso, pelo menos, ainda bem que no termo informacional não teve isso de consoles e tudo mais. Apesar de no PC ter um pouco, mas assim, PC é um caso à parte, né? Nos consoles não teve isso, ainda bem. Mas nos jogos acaba tendo isso, né? E isso, a nostalgia ela vem justamente porque algo tá dando errado. Né? Igual foi a maior crise dos jogos até hoje, que todo mundo reconhece, foi o jogo do ET, né? Que era um jogo muito ruim e tal, que era um jogo de Atari e que botou a indústria em xeque, porque as pessoas só produziam jogos pela produção, só que assim, todos os jogos eram lixo. Eram jogos repetitivos, genéricos. Durante anos foi assim. E isso tá aqui voltando. E isso é uma parada perigosa, porque hoje em dia os jogos são bonitos.
Ou seja, tem muito dinheiro botado ali, tá ligado? E se um jogo desse que bota muito dinheiro fracassa, Flopado. cara, a indústria vai começar a ficar fragilizada. Pessoas vão tirar dinheiro de lugares que não deveriam tirar, pessoas vão perder emprego, porque a indústria de jogos, para trabalhar, é uma das mais tóxicas que existem, porque às vezes você é obrigado a entregar um projeto Produção, produção, que às produção. vezes demora 3 anos em 8 meses. Uhum. E aí você não tem férias, você só basicamente vive trabalhar. Isso é prejudicial em todo, no contexto geral, né? Tipo, é bem ruim esse tipo de coisa. Uma coisa que faz justamente a gente voltar para a ideia dos jogos mais antigos, da nostalgia e tudo mais, é justamente isso me lembrou muito Black Mirror, né? Que você tem, acho que é Bandersnatch Uhum. e o filme, né? E tem um episódio também que fala sobre games, que você volta muito nessa até que ponto a gente vai. Mas o que eu queria trazer justamente do passado, né? De você ter essa boa memória nostálgica do videogame, dos jogos de um modo geral, é que a gente entrou numa vibe nostalgia nos últimos anos. Sim. Para muita coisa. Mas, inclusive dos jogos, né? Inclusive você fazer, pegar aqueles jogos mais antigos e só deixar com um gráfico muito melhor. Só não, né? Uhum. Que isso dá um trabalho do caramba. Mas assim, eu acho que tá faltando um pouco mais de criar histórias legais como eram as histórias, né, que eram feitas nessa época, né, no passado, assim. Tudo bem que você pegar um, um Sonic, não tem muito uma história, né? Tem conversa. Ele simplesmente segue uma linha até chegar no lugar. Uhum. Então você tem lá as dificuldades e tudo mais. Pac-Man não tem uma história. Você tem vários jogos assim que não tem uma história. Mas eles tinham algo por trás ali que era divertido. Sim. Até o que você falou do God of War. God of War foi revolucionário, né? Na época que ele foi lançado, ele foi muito revolucionário. Todo mundo falava o tempo inteiro de God of War. Ele tem uma história muito boa, um nível de dificuldade muito bom e um gráfico bom para a época, Sim. né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, retornar um pouquinho justamente para o que tinha de bom nesses jogos e que hoje a gente pode replicar, já Sim. com toda a tecnologia que a gente tem à disposição, né? Assim, tanto dos consoles, dos controles, como do próprio desenvolvimento, né? Assim, a gente tem internet, hoje dá para fazer desse jeito, mas sem isolar pessoas e sem ser só produto por produto, né? Uhum. Concordo plenamente com essa visão. Ah, esse papo tá muito bom, esse papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar por aqui. Esse é o episódio, né, que a gente marca o início do Setembro dos Games de 2023, né? A gente está retomando aí a ideia do Setembro dos Games. Já tem muitos anos que a gente não fala sobre isso. A gente está abrindo o mês falando sobre jogos de nostalgia, a nostalgia nos jogos, melhor assim, né? Eu Uhum. agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui com a gente, João. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu é que agradeço o convite, né? Eu ainda sou convidado desse podcast. Algum dia eu me torno co-host, eu vou estar pleiteando aí a vaga com os meus meros concorrentes, né? Ainda tem Não que. tem concorrência aqui não. Tem não. Mas eu agradeço a oportunidade de estar falando aí um pouco com vocês. Não tive muitas coisas a mais no quesito de coisas antigas, mas eu tive muita nostalgia de coisa boa. Então, assim,
Acho que Vale a consegui pena. falar bem. Valeu, vale muito a pena. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. E eu agradeço a sua companhia aqui ouvindo a gente nesse podcast. Continue aqui conosco para ouvir e ver e ler muito mais coisas sobre jogos. Temos muitas novidades aí pela frente durante este mês. Você será muito bem-vindo aqui sempre. Um abraço, gente. Até a próxima. Alô!